A chuva caía forte sobre as ruas empedradas de Lisboa naquela noite de outono, transformando o asfalto num espelho traiçoeiro que refletia as luzes neon dos cafés e os faróis dos carros apressados. João, com 45 anos, caminhava depressa pela calçada do Combro, o coração acelerado não só pelo frio que lhe mordia a pele, mas por uma sensação inexplicável de urgência. De repente, um grito cortou o ar, e ele viu o filho, Miguel, de 22 anos, distraído com o telemóvel, prestes a atravessar a rua enquanto um automóvel derrapava veloz em direção a ele. Sem pensar duas vezes, João lançou-se para a frente, empurrando Miguel com toda a força do corpo contra o passeio oposto. O impacto foi brutal. O carro atingiu João em cheio, arremessando-o vários metros adiante num rodopio de dor e escuridão. O último som que ouviu antes de desmaiar foi o grito desesperado de Miguel: "Pai! Não!" Quando João abriu os olhos, o cheiro desinfetante e o bip constante dos monitores invadiram os seus sentidos. Estava no hospital de São José, o corpo envolto em gesso e ligaduras, cada respiração uma lâmina de fogo no peito. Ao lado da cama, Miguel segurava-lhe a mão, os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto pálido como papel. "Pai! Pensámos que te perdíamos", murmurou Miguel, a voz embargada. "Foste tu que me salvaste." Mais uma vez. João tentou sorrir, mas a dor impediu-o. Há anos que protegia Miguel, não só de perigos físicos, mas do mundo cruel que os rodeava. João era gay, algo que nunca escondera completamente, mas que guardara como um segredo doloroso na pequena cidade alentejana de onde vinham, antes de se mudarem para Lisboa em busca de uma vida mais livre. A mãe de Miguel morrera no parto, deixando João sozinho para criar o filho num ambiente onde olhares de reprovação e sussurros maldosos eram o pão nosso de cada dia. Miguel crescera sabendo da orientação do pai, e isso fortalecera o laço entre eles, um laço de cumplicidade profunda, quase fusional. Mas nos últimos meses, algo mudara. Miguel tornara-se distante, evasivo, passando noites fora de casa sem explicações. João atribuíra à juventude, aos estudos de arquitetura na universidade, mas no fundo sentia um vazio crescente. "Descansa, pai. Eu fico aqui", disse Miguel, apertando-lhe a mão com mais força do que o necessário. Nas horas seguintes, enquanto João lutava contra a morfina que o arrastava para o sono, Miguel recebeu uma chamada. Atendeu no corredor, a voz baixa e tensa. "Não posso vir agora. Aconteceu uma coisa grave. O meu pai está no hospital." "Sim, acidente de carro. Ele salvou uma vida." Do outro lado da linha, uma voz masculina, suave mas preocupada: "Meu Deus, Miguel. Vou já para aí. Não fiques sozinho." Miguel desligou rapidamente, olhando em volta como se temesse ser ouvido. Voltou para o quarto, mas o coração batia descompassado. O segredo que guardava há meses, o amor intenso e proibido por Rafael, um professor universitário de 35 anos, ameaçava vir à tona precisamente no momento mais frágil das suas vidas. Dias passaram no hospital. João recuperava lentamente, mas as visitas de um homem elegante, de barba bem aparada e olhos castanhos profundos, começaram a chamar-lhe a atenção. Rafael aparecia sempre que Miguel saía para tomar ar, trazendo flores ou livros, pretextos frágeis para ficar ao lado do jovem. Uma tarde, João acordou de uma sesta e viu-os pela janela do quarto, Miguel e Rafael no jardim do hospital, abraçados num canto escondido, num beijo apaixonado mas cheio de medo. O mundo de João parou. O filho. O seu Miguel. Era gay. E apaixonado por aquele homem mais velho. A dor no peito não era só das costelas partidas. Era traição, confusão, medo. Porque Miguel nunca lhe contara. Ele, que sempre defendera a liberdade de amar, que sofrera na pele o preconceito, porque o filho escondera dele a verdade mais íntima. Naquela noite, quando Miguel voltou, João fingiu dormir. Mas as lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto. Um segredo familiar, perdido há décadas, começava a emergir das sombras, um segredo que envolvia o próprio passado de João e uma carta antiga guardada numa caixa no sótão da casa em Évora. A alta hospitalar chegou 2 semanas depois, num dia de sol tímido que filtrava pelas persianas do quarto. João voltou para o pequeno apartamento no bairro Alto, apoiado em muletas, o corpo ainda dorido mas o espírito em turbilhão. Miguel cuidava dele com devoção, preparava as refeições, ajudava nas fisioterapias, lia em voz alta jornais para distraí-lo.
Mas os silêncios entre eles cresciam, pesados como chumbo. João não conseguia esquecer a imagem do beijo. Perguntava-se se Miguel temia a sua reação, se achava que ele, depois de tudo, o julgaria. A ironia era cruel, o pai que sacrificara tanto pela aceitação, agora questionado na própria casa. Uma noite, enquanto Miguel dormia no sofá para estar perto, João decidiu agir. Com dificuldade, arrastou-se até ao quarto do filho e abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Lá estava, um maço de cartas manuscritas, amarradas com uma fita vermelha. A caligrafia era elegante, madura. Rafael. Meu amor, cada dia sentia um vazio que só o teu olhar preenche. Quando poderei dizer ao mundo que te amo? Quando deixaremos de nos esconder como ladrões da nossa própria felicidade? João sentiu o coração apertar. As palavras ecoavam as que ele próprio escrevera, há 25 anos, a um homem chamado António, o grande amor da sua vida, perdido por causa do medo e da família conservadora. António partira para o Brasil, e João ficara com a dor e um filho inesperado de uma relação breve com uma amiga que quisera ajudá-lo a curar-se. Guardou as cartas de volta, mas uma fotografia caiu, Miguel e Rafael numa praia da costa da Caparica, sorrisos radiantes, mãos dadas. João guardou-a no bolso. No dia seguinte, Rafael apareceu para ajudar Miguel com as compras. João observou-os da janela, a forma como Rafael tocava levemente no ombro de Miguel ao passar-lhe os sacos, o olhar cúmplice. Decidiu confrontar. Quando Miguel saiu para a farmácia, João chamou Rafael à sala. Sente-se, por favor. Rafael obedeceu, visivelmente nervoso. Eu vi-vos. No hospital. E sei das cartas. O rosto de Rafael empalideceu. Senhor João. Eu amo seu filho. De verdade. Não é um capricho. E ele ama-o. Sim. Mas tem medo de lhe contar. Medo de o desiludir, de magoar o homem que sempre foi o seu herói. João respirou fundo. As memórias de António voltavam como fantasmas. Eu entendo mais do que pensa. Há 25 anos, amei um homem. Perdi-o porque não tive coragem. Não quero que o Miguel repita o meu erro. Rafael arregalou os olhos. Então. O senhor. João assentiu. Sou gay. Sempre fui. Criei o Miguel sozinho, lutei contra o mundo por ele. Mas nunca lhe contei toda a verdade sobre o António. Naquele momento, Miguel entrou e ouviu as últimas palavras. Parou à porta, petrificado. Pai. O que disseste? João virou-se, os olhos marejados. É hora de parar de esconder segredos, filho. A confissão abriu as comportas. Sentados à mesa da cozinha, sob a luz quente da lâmpada pendente, pai e filho falaram como nunca antes. Miguel chorou ao admitir o amor por Rafael, o medo de que João o visse como fraco ou diferente do herói que idealizara. Eu sabia que eras gay, pai. Sempre soube. Mas pensava que, se te contasse sobre mim, ia. Sei lá. Manchar a tua luta. Como se fosse uma cópia mal feita. João abanou a cabeça, a voz rouca. Tu és a melhor parte de mim, Miguel. Sempre foste. Contou então sobre António, o amor clandestino em Évora, os encontros às escondidas nos campos de oliveiras, a pressão da família que obrigara António a emigrar. E a carta final, guardada todos estes anos, que João nunca tivera coragem de abrir novamente. Guardo-a no sótão da casa velha em Évora. Vamos buscá-la juntos. Miguel aceitou. 2 dias depois, viajaram de comboio até ao Alentejo. A casa antiga, herdada da avó, estava fechada há anos, cheirando a mofo e memórias. Subiram ao sótão, pó dançando nos raios de sol que entravam pela janela pequena. João abriu a caixa de madeira. Lá estava a carta, amarelada pelo tempo. Mas ao lado, algo inesperado, um envelope mais recente, endereçado a João, com carimbo brasileiro de há apenas 5 anos. As mãos de João tremeram ao abrir. Meu querido João. Se lês isto, é porque finalmente tive coragem de te escrever. Nunca te esqueci. Casei, tive filhos,
mas o amor da minha vida foste sempre tu. Descobri há pouco que tens um filho. Miguel, não é? Queria conhecê-lo. E a ti, novamente. Com eterno amor. Antônio. Miguel leu em voz alta, a voz falhando. Um segredo perdido da família emergia. Antônio sabia da existência de Miguel, mas como? João lembrou-se subitamente, anos antes, um amigo comum mencionara nas redes sociais uma foto de João com o bebê Miguel. Antônio devia ter visto. Ele quer nos conhecer, disse João, atordoado. Mas a alegria foi interrompida por uma chamada de Rafael. Uma denúncia anônima na universidade alegava conduta imprópria entre professor e aluno. Rafael corria risco de perder o emprego. Alguém os vira juntos. O conflito escalava. Miguel queria defender o amor publicamente, mas temia as consequências para Rafael. João, pela primeira vez, sentia-se impotente para proteger o filho. De volta a Lisboa, a tensão era palpável. Rafael enfrentava uma investigação interna na universidade. Rumores corriam pelos corredores, o professor gay que seduz alunos. Miguel queria demitir-se dos estudos, assumir tudo, mas Rafael recusava. Não vou deixar que destruas o teu futuro por mim. Mas eu amo-te. Não suporto ver-te sofrer sozinho. João, ainda em recuperação, decidiu intervir. Contactou um velho amigo advogado, especialista em direitos LGBT, e começou a preparar uma defesa. Mas o verdadeiro golpe veio de fonte inesperada. A denúncia anônima partira de um ex-namorado ciumento de Rafael, que descobrira a relação. Enquanto isso, Antônio enviou um e-mail. Vinha a Portugal em breve. Queria encontrar João e conhecer Miguel. A ideia aterrorizava e excitava João simultaneamente, rever o amor perdido depois de décadas. Numa noite chuvosa, Miguel e Rafael discutiram feio no apartamento. Se não lutarmos juntos, isto acaba-nos, gritou Miguel. Eu protejo-te, mesmo que signifique afastar-me, respondeu Rafael, olhos cheios de lágrimas. Miguel saiu porta fora, desesperado. Caminhou horas pelas ruas de Lisboa, acabando no mirador da Senhora do Monte, onde o vento frio limpava as lágrimas. Ali, ligou ao pai. Pai. Tenho tanto medo de perder tudo. João, apesar da dor nas pernas, foi ter com ele de táxi. Eu perdi o Antônio por medo. Não deixarei que percas o Rafael pelo mesmo motivo. Abraçaram-se sob as luzes da cidade, pai e filho, dois homens que eram unidos pela dor e pela esperança. No dia seguinte, a reviravolta, o ex de Rafael retratou a denúncia publicamente, envergonhado após confrontado pelo advogado. A investigação foi arquivada. Rafael manteve o emprego. Mas o maior choque estava por vir. Antônio aterrou em Lisboa uma semana depois. O encontro marcou-se num café tranquilo junto ao Tejo, em Alcântara. João chegou primeiro, o coração aos saltos como um adolescente. Quando Antônio entrou, cabelo grisalho, mas o mesmo sorriso tímido de sempre, o tempo pareceu dissolver-se. Abraçaram-se longamente, sem palavras. Anos de saudade condensados num gesto. Miguel e Rafael chegaram pouco depois. Antônio olhou para Miguel, emocionado. És igual ao teu pai em novo. Lindo. Miguel corou, mas sorriu. Sentaram-se os quatro. Histórias fluíram. Antônio contara aos filhos no Brasil sobre o grande amor português. A mulher falecera há anos, deixando-o livre para finalmente regressar às raízes. Queria ter voltado mais cedo, João. Mas o medo. Eu entendo, respondeu João, pegando-lhe na mão. Miguel observava, maravilhado. O pai, sempre tão forte e solitário, agora vulnerável e luminoso. Rafael e Miguel trocavam olhares cúmplices. O amor deles, antes escondido, florescia à luz do dia, inspirado pela coragem dos mais velhos. Mas nem tudo era perfeito. A família conservadora de João, tios e primos no Alentejo, soube do reencontro através de fofocas. Uma prima ligou, furiosa. Então vais trazer esse brasileiro para sujar o nome da família outra vez? João, pela primeira vez, respondeu firme. O nome da família é amor. Se não aceitam, a porta está fechada. Desligou, tremendo, mas orgulhoso.
Miguel abraçou-o. Tenho tanto orgulho de ti, pai. Os meses seguintes foram de cura. João e Antônio reataram devagar, como quem redescobre um caminho antigo. Passeavam de mãos dadas pelas ruas de Lisboa, enfrentando olhares com serenidade. Miguel e Rafael assumiram publicamente a relação, na universidade, entre amigos, na família escolhida. Um dia, os quatro viajaram juntos até à praia da Comporta. O mar estava calmo, o sol dourado. Sentados na areia, partilharam silêncios cheios de significado. Pensar que um acidente de carro trouxe tudo isto à tona, disse Miguel, rindo emocionado. Às vezes, a vida precisa de um empurrão forte para nos acordar, respondeu João, olhando para Antônio. O verão chegou com festivais e bandeiras arco-íris nas varandas do Príncipe Real. João e Antônio decidiram morar juntos no apartamento do Bairro Alto, agora cheio de risos e música fado nas noites quentes. Miguel e Rafael alugaram um T1 ali perto, planeando futuro, talvez casamento, talvez filhos. Numa tarde de setembro, organizaram um jantar familiar na casa de Évora, agora renovada. Convidaram apenas quem aceitava, amigos LGBT, o advogado, alguns colegas da universidade. A mesa longa no pátio, sob as estrelas alentejanas, transbordava de comida, vinho e histórias. João ergueu o copo. Às segundas chances. Aos amores que resistem ao tempo. E à coragem de sermos quem somos. Todos brindaram. Miguel olhou para o pai, olhos brilhantes. Salvaste-me a vida 2 vezes, pai. Primeiro no acidente. Depois, mostrando-me que o amor vence sempre. Antônio apertou a mão de João. E tu salvaste a minha, ao perdoares o meu silêncio. Rafael beijou Miguel suavemente. E nós salvamos um ao outro, ao escolhermos lutar. Lágrimas de felicidade misturaram-se com risos. As feridas do passado cicatrizavam, deixando apenas marcas de força. Anos mais tarde, quando contavam a história, começavam sempre pelo acidente, aquele momento em que um pai gay se atirou para salvar o filho, sem saber que estava também a salvar a própria alma e a redescobrir um amor perdido. Porque no fim, o maior segredo da família não era a orientação, nem os amores escondidos. Era a capacidade imensa de amar, apesar de tudo. E em Portugal, entre o fado melancólico e o sol renascido, 4 homens encontraram, enfim, a paz de serem inteiros.